80% dos protetores solares estão usando substâncias que entram no primeiro uso diretamente na sua circulação sanguínea e trazem um monte de danos. Tá aí. Aqui tem um exagero de uma fração da verdade. Estudos da FDA acharam oxibenzona e avobenzona no sangue após a aplicação de filtro solar. Mas os próprios autores desse estudo concluíram que absorver e cair no sangue é diferente de levar a risco. E a realidade é que a oxibenzona está em uso desde 1978. Mesmo assim, por segurança, eles reduziram a quantidade nos protetores para bem menos do que os estudos avaliaram. Dito isso, se ainda assim isso te preocupa, existem muitas opções de filtro solar que não têm essas substâncias. Temos filtro solar mineral, veganos, ecológicos, enfim, não faltam opções sem essas substâncias caso elas te preocupem. Mas o terrorismo químico continua. Coisas que estão ali têm estrogenicidade. Ele entra no seu corpo e funciona como hormônio feminino. Pessoal, eu vou falar algo que serve para quase toda situação em que te falem de comidas, substâncias que teriam estrógenos, fitoestrógenos, xenoestrógenos. Muita coisa no mundo tem realmente moléculas semelhantes a estrógenos, mas de forma geral, se eu for generalizar, as quantidades que o humano teria que usar dessas substâncias para realmente impactar na saúde é astronômica. Alguns filtros mostram essa atividade de xenoestrógenos in vitro, mas em humanos, nas concentrações aprovadas, não tem risco. E de novo, para quem prefere evitar, existem os filtros minerais, os ecológicos, tem várias opções outras. Tudo aquilo que você não pode colocar na boca, você não pode colocar na pele. Isso aqui é muito falacioso, né, gente? Nível de argumentação quinta série. Se a gente levar isso a sério, a gente tem que parar de usar também shampoo, sabonete, hidratante, maquiagem, tudo, né? Porque muita coisa tem substâncias que não pode pôr na boca também. Ou seja, o argumento aqui é só retórico e visa apelar para a emoção e para uma lógica linear muito, muito de quinta série mesmo. Mas vamos para mais mentiras. Quando você tem um filtro solar, aquilo ali bloqueia o UVB. E quem causa o dano é o UVA. Então você está bloqueando o mocinho, de novo. Essa aqui, novamente, tem uma meia-verdade que se transforma em desinformação. Ambos, UVA e UVB, causam câncer. A UVB, de fato, faz vitamina D, mas também causa mutações diretas no DNA. E a UVA penetra mais fundo na pele e gera radicais livres e aumenta o risco de câncer de pele também. Tanto o UVA quanto o UVB são classificados como carcinógenos do grupo 1, ou seja, comprovadamente causam câncer em humanos. Mas a parte mais enganosa dessa fala é dizer que o protetor só protege contra o UVB. Hoje em dia, a maior parte dos protetores tem amplo espectro, e quando eles usam o nome amplo espectro, eles são obrigados a proteger também contra o UVA. Porque se eu tiver acima de 30, que é 30 vezes mais que o Sol, né? Se eu tiver 100 vezes mais que o Sol, só se eu morar em Marte para ter uma necessidade. É só Marte. De novo, erros básicos aqui. O fator de proteção solar, ou FPS, mede o tempo que demora até gerar vermelhidão na pele, não a força do sol. E talvez muita gente não precise de FPS maior mesmo, mas tem estudo mostrando que o FPS 100, por exemplo, protegeu mais que o FPS 50 no mundo real. Por que será isso se 100 parece muito acima do que realmente precisa de fato? Porque as pessoas, na prática, passam menos protetor do que deveriam e elas não retocam o protetor. Então, a ideia de indicar FPS maiores, ela é exagerada propositadamente, sabendo que, na prática, as pessoas não aplicam da forma correta. Mas, se você aplica da forma correta, você não precisa de FPS, muito provavelmente, tão elevados. Mas isso vai depender um pouquinho da avaliação da sua pele. E até aqui a gente viu um monte de bobagem que eles falam sobre filtro solar. Agora a gente vai ver mais uma que vai me dar a oportunidade de provar para vocês que ele funciona. Depois disso, a gente vai tentar entender por que eles espalham tanta mentira. Mas primeiro vamos viajar para a Austrália. E se eu falar para você que no frigir dos ovos, filtro solar aumenta câncer de pele? Ixi, o lugar onde mais tem câncer de pele no mundo é Queensland, na Austrália. O lugar onde mais se usa filtro solar no mundo é Queensland, na Austrália. Aqui ele escolheu um péssimo exemplo.
Na Austrália, antes de 1980, tinha a maior taxa de melanoma do mundo. Com campanhas de fotoproteção, eles conseguiram reduzir melanoma em jovens. Mas vamos ver especificamente o estado de Queensland, que ele cita aqui. O estado de Queensland tem uma das maiores taxas de melanoma realmente, 70 a 76 por 100 mil habitantes por ano. Mas a explicação não é o uso de protetor solar. A incidência alta se deve a 3 fatores. Nessa região tem um nível extremo de radiação ultravioleta, porque Queensland está próximo ao Trópico de Capricórnio e tem índices UV altíssimos. Segundo motivo, a população é majoritariamente de pele muito clara, descendência europeia e é mais suscetível a queimaduras. E o terceiro motivo é porque as pessoas que moram lá têm um estilo de vida ao ar livre muito difundido. Elas fazem esportes, elas vão na praia, etc. Mas o dado que enterra completamente essa argumentação do nosso amigo mestre dos magos é o de que o uso de protetor solar em Queensland não é o mais alto da Austrália. Ele é um dos menores. Apenas 35,3% dos moradores de Queensland usam protetor na maior parte dos dias. Isso é abaixo da média australiana, que é de 38,1%, e é muito abaixo da capital, que usa 49,2%, por exemplo. E isso é interessante também, sabe por quê? Porque foi justamente em Queensland que eles fizeram um ensaio chamado NAMBUR, em 2011, com 1.621 adultos, que mostrou que quem usava protetor todos os dias teve 50% menos melanoma e 73% menos melanoma invasivo. E depois desse estudo, a gente teve um estudo ainda maior, o NOWAC, que foi na Noruega, em 2016, com 143.844 mulheres. Nesse estudo, quem usava FPS 15 ou mais teve 33% menos risco de melanoma.